Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o período da história do Brasil do republicano marcado pelos governos de Dutra, Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas e JK Juscelino Kubitschek, ok? Então, na verdade, eu vou dividir esse conteúdo em algumas partes, tudo bem? Então, primeiro, esses presidentes de Dutra até JK, até Juscelino, e depois eu vou falar sobre outros presidentes do chamado período democrático da história do Brasil. Só para lembrar, tá? Getúlio Vargas vai governar o Brasil de 1930 até 45, em 37 como uma ditadura durante o Estado Novo, e aí em 45 o Vargas ele vai ser obrigado a renunciar ao cargo, tá? Porque ele era um ditador, tudo bem? Então, de 45 até 64, esses quase 20 anos, eu vou ter de volta no Brasil a democracia, com vários presidentes. Então eu vou ter primeiro o Dutra, depois eu vou ter o Getúlio Vargas, que vai voltar de forma democrática, eu vou ter o JK, eu vou ter depois o Jânio Quadros, eu vou ter o João Goulart, até que em 64 eu vou ter um golpe militar e o Brasil novamente vai viver por uma ditadura durante quase 2 décadas, tá bom? Então, nessa videoaula, nós vamos ver o período democrático após 45 do Brasil, mas focalizando os 3 primeiros governos. Quais, professor? Dutra, Getúlio e Juscelino Kubitschek, ok? Vamos começar então, falando sobre o Dutra. Esse é o Dutra, ele é o primeiro presidente do período democrático após o Getúlio Vargas. Ele vai assumir quando o Vargas renuncia, não vai assumir o vice-presidente. Por quê, professor? Porque não tinha vice-presidente, Obviamente, Getúlio era um ditador, então quando ele deixa o governo em 45, não tinha um vice-presidente. Qual que vai ser a solução que eles vão encontrar, Vão tentar colocar a única forma de representante oficial que existia depois do presidente, que era o quê? Vão colocar o José Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, vão colocar ele como um presidente interino até que fossem feitas as eleições. Então, Linhares entra aqui, 2 de dezembro tem a eleição e o Eurico Gaspar Dutra ele é eleito. Ao mesmo tempo que o Dutra é eleito, também são escolhidas as pessoas que fariam o quê? A nova Constituição que o Brasil precisava. Por quê? O Getúlio fez a Constituição em 34, depois virou um ditador em 37, já não havia mais respeito à Constituição nenhuma, Então era necessário fazer uma nova Carta Magna, novas leis para o país. Então essa missão caberia a uma assembleia durante o governo do Dutra, ok? Então o Dutra ganha a eleição com 55% dos votos. Em segundo lugar ficou Eduardo Gomes, Iedo Fiuza e Mário Rolim Pérez, tá bom? Então foi uma vitória relativamente ampla, do Eurico Gaspar Dutra. O vice do Dutra foi o Nereu Ramos. Só lembrando que nessa época o vice ele tinha uma eleição separada, não era atrelado o vice com o presidente, e o Nereu Ramos ele foi eleito o vice do Eurico Gaspar Dutra. Lógico que uma das primeiras grandes coisas que o Dutra fez em seu governo foi o quê? Promulgar a Constituição de 1946, ok? Então vai ser entregue ao povo uma nova Carta Constitucional que vai fazer o quê? Vai garantir algumas mudanças e melhorias para a vida das pessoas, Então, as principais características da Constituição de 46 são essas daqui, Então, volta o Brasil a ser uma república federativa, com os estados tendo uma certa independência, que o Vargas havia cancelado isso, O sistema passa a ser o de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que um não abuse do poder, para que um dependa do outro para poder existir,
tá? O voto passa a ser na lei secreto, universal, todos podiam votar com mais de 18 anos, né? E alfabetizados. Então, só ficava excluído do voto o quê? Os analfabetos. Pela Constituição de 46, todos eram iguais perante a lei, as eleições seriam diretas, ou seja, o povo ia lá, ele votar para escolher os seus presidentes, os deputados, os prefeitos e assim por diante, tá? O lado negativo, né? Por que lado negativo, professor? Essa época aqui é uma época de Guerra Fria, aquela briga entre capitalismo, socialismo. Então os ricos, as elites, tinham medo de que o povo se organizasse e fizesse uma revolução. Então nessa Constituição aqui, para defender os interesses da elite capitalista, o que o governo fez? Tá? Cria o quê? Restrição à greve e à organização dos sindicatos, obstáculos para a reforma agrária, né? O governo teria que pagar altas indenizações, tudo bem? Tudo isso no contexto de o quê? Alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, no contexto do mundo chamado mundo bipolar, capitalismo versus socialismo, ok? Então, Nereu Ramos, já citei para vocês, foi o vice-presidente, tá bom? Nesses governos do Dutra, do Getúlio, tá? JK, de forma geral, todos esses governos, eles foram governos chamados populistas, tá? Então, eles representaram o chamado populismo, apesar de que o principal nome do populismo foi o Getúlio, mas os outros também tinham caráter populista. Isso é típico dessa época aqui, da história do Brasil e dos países da América Latina, né? Então, exemplos de políticos populistas, tem o Vargas, tem o Perón na Argentina, né? E vários outros que eles possuíam esse caráter. O que era o populismo? O político, ele procurava fazer coisas, se aproximar do povo, lógico, para se manter no poder. Isso era típico, né? Lembra o Getúlio? Getúlio era o pai dos pobres, olha que lindo, né? Isso é bem típico do populismo. Enaltecer a figura do presidente, do governante, como ele sendo o quê? Aquele que defende as massas. Olha que coisa mais comovente. É lógico que defende as massas e defende os ricos, principalmente também, tá? Mas era uma estratégia para se manter no poder. Hoje em dia eu tenho assim um populismo no Brasil, né? Tem um político que ele expressa bem, não vou falar evidentemente, mas tem um político que ele expressa bem, né? Essa política populista de querer agradar as pessoas para se manter no poder, né? Ainda hoje o populismo ele existe em nosso país. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá então. Outras características do governo do Dutra. Quando o Dutra começa em 46 o governo dele, que vai até 51, o Brasil estava relativamente bem na economia. Só que o que vai acontecer? O Dutra ele vai abrir as portas do Brasil para a entrada de produtos externos. Tá? Reparem, ele abre para a entrada de produtos, não de capital, de indústrias. Então o que acontece? Quando entra maciçamente esses produtos, as indústrias nacionais vão ficar o quê? Prejudicadas. E o Brasil vai começar o quê? A gastar tudo que tem, muita parte das suas divisas vai ser o que? Gasta com a compra, com a importação de mercadorias. Então, ao longo do seu governo, o Dutra vai acabar o quê? Deteriorando a economia brasileira, que não estava tão ruim, para ser sincero, quando ele assumiu em 46. Então, a política que o Dutra vai adotar vai ser o quê? Uma política de modelo liberal, né? Principalmente atrelado com quem? Com os Estados Unidos, o chefe do grupo capitalista na Guerra Fria. Então, falei em Dutra, não tem como. Dutra era assim com o Tio Sam, era assim com os Estados Unidos, tá? Abriu inclusive as portas do Brasil para que entrasse produtos principalmente norte-americanos, tá bom? Então, o Dutra foi o que? Muito próximo dos Estados Unidos, chegando a fazer até o que? Tratados, né, com ele, como o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, ok? Só que nesse contexto, sempre o Brasil que levava a pior, ok?
ok? Tudo bem? Outra coisa, tá, que eu tenho que destacar é que nesse contexto de Guerra Fria e o Brasil do lado dos Estados Unidos, o Dutra vai fazer o quê? Vai caçar o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. Tudo bem? Tá? E paralelamente a isso, o Brasil, que começou bem e começou a depois entrar em crise, tá? Vai começar a tentar o quê? Receber a ajuda dos Estados Unidos também para poder o quê? Recuperar a economia brasileira, tá? E nesse contexto, falei em Dutra, falei no famoso plano SALT, que foi o primeiro grande plano econômico, tá? Do período democrático do Brasil. Por que SALT, professor? SALT é a abreviação de saúde, alimentação, transporte e energia, que era o quê? Que eram setores que o Dutra queria desenvolver. Deu certo? Não deu muito certo, porque apesar dos Estados Unidos serem alinhados com o Brasil, o principal foco naquela época de investimento dos Estados Unidos era na Europa, que havia acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, né? Só para lembrar, os Estados Unidos haviam feito, por exemplo, o famoso Plano Marshall, né? Que era o quê? A ajuda financeira para os países da Europa se recuperarem e para não correrem o risco de o quê? Se tornarem países comunistas aliados à União Soviética, tá bom? Enquanto estava tendo tudo isso aqui no Brasil, enquanto o Dutra governava, né, o Getúlio Vargas estava o quê? Articulando a sua volta, mas não mais com um golpe, agora, conforme ele próprio disse na sua carta de testamento, né, voltando nos braços do povo através das eleições diretas. Tudo bem? Tá? Essa foto aqui mostra o encontro, tá, entre o Truman e o Dutra, numa conferência realizada aqui no Brasil, tá? São os dois, mostra bem o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos nesse período, tá? E aí, finalmente, eu estou chegando aonde? Eu estou chegando na eleição de 1950. E aí eu já vou ter o que, professor? Eu vou ter a volta do nosso baixinho, a volta do famoso Getúlio Vargas, que havia saído, né? Foi obrigado a sair em 45 e que 5 anos depois volta ao poder nos braços do povo. Então, na eleição de 50, eu tive o Getúlio Vargas com 48% dos votos, tá? E em segundo lugar, bem menos, né? O brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, o Cristiano Machado, PSD, e o João Mangabeira, do PSB, ok? O Getúlio volta nos braços do povo, finalmente, ok? Esse aqui era o vice-presidente. O vice-presidente eleito, tá? Em eleições separadas, lógico, né? Foi o Café Filho, que foi o vice-presidente do Getúlio Vargas, tá bom? Então, de 51 a 54, o Getúlio Vargas ele volta ao poder, tá? E aí o que vai ser marcante do segundo governo, né, do democrático do Getúlio Vargas? O que? Lógico, tá? A questão do nacionalismo e do populismo. Populismo eu já falei, era aquele interesse de se aproximar do povo. E o nacionalismo era o quê? Era o interesse de desenvolver aquele discurso nacionalista, que o Brasil precisava crescer, o Brasil precisava ter suas próprias indústrias, tá? Então o que o Vargas ele vai fazer? Ele vai, de certa forma, abrir o mercado brasileiro para o exterior, mas ao mesmo tempo ele vai fazer com que a economia brasileira, que o Estado, ele crie empresas em setores estratégicos, tá? Na parte da energia, na parte, por exemplo, da exploração do petróleo, ele vai criar a Petrobras. Então, o petróleo é nosso, né? Tudo isso está dentro desse discurso nacionalista que o Getúlio tinha. Tudo bem? Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, volta a pergunta, tá? Volta ao vídeo, passa uma pergunta, eu respondo por e-mail para vocês. Depois eu passo o e-mail no final da videoaula, tá bom? Então, o Getúlio Vargas não tinha como, né? Deixou que o capital estrangeiro também entrasse, não tinha como mais frear isso, tá? Politicamente, tinha um grupo que perdeu da UDN, que defendia o quê? A abertura do mercado, tá?
que muitos falavam que era um entreguismo, né, entregar o Brasil para o mercado externo, e eu tinha as pessoas mais alinhadas com as ideias do Getúlio, que eram os nacionalistas, que pensavam no quê? Conciliar a entrada de capital externo com o desenvolvimento externo. É o que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Criando o quê? Empresas nacionais, estatais, em setores energéticos, como foi o caso, por exemplo, da Petrobras, tá bom? Getúlio Vargas ficou muito famoso pela campanha do petróleo é nosso, né? Então, essa imagem, essa situação do Getúlio explorando o petróleo foi copiada inclusive por outros políticos que eu não vou falar o nome, evidentemente, ok? Tudo bem, pessoal? Tá? Mas o Getúlio Vargas ele vai assumir, ele vai desenvolver, né, diferente do Dutra, ele não vai só abrir no mercado, ele vai abrir no mercado para o exterior, mas vai também o que? Estimular a indústria nacional. E é lógico que, apesar de tudo, ele vai ter o que? Grande oposição, tá bom? Principalmente porque essas políticas nacionalistas e populistas não estavam agradando o que? Os Estados Unidos, que queriam o quê? Que o Brasil se abrisse completamente para que entrasse o quê? Para que eles fizessem o que eles bem entendessem, tá? E não era essa a ideia, o objetivo do Getúlio Vargas. Tudo bem, pessoal? Tá? Como retaliação, por exemplo, o Eisenhower, ele vai cancelar o acordo comercial que existia entre Estados Unidos e o Brasil, tá? Os operários começam a ser o quê? Por causa da crise, também começam a se volumar, começam a fazer greves, tá? Em 53, o Vargas vai nomear o João Goulart, e depois vai ser presidente, nós vamos ver isso aí, vai nomear o João Goulart como ministro do Trabalho, só que é o problema, o João Goulart, ele tinha a fama de ser comunista, então você imagina só, o Getúlio colocando um cara que tem fama de ser comunista, numa época que tinha Guerra Fria, vai ter problema, né? Então a oposição, principalmente por trás, quem? Nos Estados Unidos, vai começar o quê? A ficar contra o Getúlio Vargas. Epa, não estou gostando desse cara fazendo isso com o Brasil, tá? Eu quero mandar ali, quero que a porteira do pasto fique aberta para os meus bois comerem à vontade, ok? Tá? Então o que vai acontecer? O João Goulart, que tinha fama de comunista, ele vai começar a reorganizar os sindicatos para agradar o povo. Ele vai dar um reajuste de 100% no salário mínimo, que vai desagradar a burguesia, os donos das indústrias, e aí, né, vai ser criada a lei dos lucros extraordinários, que era para tentar o quê? Controlar o lucro das empresas estrangeiras, o lucro que eles mandavam para fora do Brasil. Então, estão percebendo? Tá? Quem tinha dinheiro, quem era rico, a elite, apoiada pelos Estados Unidos, vai começar o quê? A querer articular algo contra o Getúlio Vargas. Esse era o João Goulart, ministro, com fama de comunista, e esse aqui é uma outra figura importante, chamada Carlos Lacerda, que era um dos grandes críticos do governo do Getúlio Vargas. Ele usava inclusive o jornal, né, para fazer a imprensa escrita, para fazer críticas ao governo do Getúlio Vargas, tudo bem? Criticava muito o Getúlio Vargas, tá? Inclusive, né, vai ter um acontecimento chamado o quê? O atentado da Rua Toneleiros, que vão tentar matar quem? Vão tentar matar o Carlos Lacerda. E aí vão descobrir que o responsável foi um dos guarda-costas do Getúlio Vargas. Então, lógico, vão achar o quê? Que quem mandou matar o Carlos Lacerda foi o Getúlio Vargas, e o descontentamento vai ficar ainda mais forte, tá? O exército, apoiado pelos Estados Unidos, né, vendo esse problema aí, principalmente da questão do comunismo, vai acusar o governo de ser comunista, né, e vai fazer o famoso manifesto dos coronéis. Ou seja, o exército, os ricos, a burguesia, os Estados Unidos vão começar o quê? A articular um golpe para tirar o Getúlio do poder, tá? Só que o Getúlio Vargas, muito esperto, o que o Getúlio Vargas faz? Ele vai o quê? Ele vai se suicidar. E quando ele se suicida, ele escreve uma famosa carta-testamento, que ele se coloca nessa carta-testamento como quem? Como o salvador do povo, aquele que queria o bem do povo, e que empresas de fora, outros países, não queriam que o povo fosse feliz, não queriam que o povo crescesse, que o povo progredisse. Então ele se mata,
o povo se comove, o povo chora, o povo fica revoltado. E o que acontece, professor? Aqueles que queriam dar o golpe e assumir o poder, não conseguem assumir o poder. Por que que não conseguem? Porque se eles assumem o poder, vai o quê? Vai comprovar a teoria que o Vargas havia escrito na Carta do Testamento. Então Getúlio Vargas, ele se mata em 54, tá? E ele, ao mesmo tempo se matando, ele perde o poder, mas não entrega o poder para aqueles que queriam pegá-lo, tá? Aí o golpe, né, vai ocorrer só 10 anos mais tarde, com a ditadura militar no Brasil em 64, tá bom? Tá? Então, é lógico, o povo ficou revoltado, meios de comunicação que tinham a fama de combater o Getúlio, como o jornal O Globo, eles queimaram carros do jornal O Globo, né? Essa aqui está no museu, o pijama e a arma que o Getúlio Vargas usou, né, na noite em que ele se matou, tudo bem? Então, é isso, tá? Então, se eu falar em Getúlio Vargas, que eu não posso esquecer a questão do populismo, a questão do nacionalismo, né? O Getúlio Vargas, ele procurou desenvolver empresas nacionais, criou a Petrobras. Isso não agradou o quê? Os Estados Unidos, não agradou o capital internacional, os grandes burgueses que começaram a se organizar contra o Getúlio Vargas, que se suicidou em 54, abortando os planos, né, de golpe. Tudo bem, pessoal? Então nós vimos o Dutra, nós vimos o Vargas, e agora, né, por último, nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o Juscelino Kubitschek, ok? JK ou Juscelino Kubitschek, que vai governar de 56 até 1960, ok? Então o Vargas, ele se mata, né? Quem que assume? O vice dele, o Café Filho. Legal, tem vice agora. O Café Filho fica doente, né? Se afasta, e aí o que acontece? Vão começar a articular o quê? Um golpe para tirar o poder desse pessoal, né? O pessoal não desistiu. O que vai acontecer? Para evitar esse golpe, né, o general Lott, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o famoso golpe preventivo. Então, ele vai retirar o Carlos Luz, que era presidente da Câmara dos Deputados, e vai nomear o presidente do Senado, né, o Nereu Ramos, até que o JK ele possa assumir o seu mandato após as eleições, tá? Então esse é o nosso famoso JK, Juscelino Kubitschek. O governo dele ficou marcado pelo grande crescimento do Brasil, pelas grandes obras, né, chamada os anos dourados do Brasil, tudo bem? E sem poder deixar de falar, né, quando eu falo em JK, eu tenho que lembrar o que? Do nacional desenvolvimentismo, né? E do seu famoso plano de metas. O JK, quando ele assumiu o governo, qual que era a promessa dele? Fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em apenas 5. Esse era o plano de metas. Desenvolver o Brasil 50 anos em... É um plano audacioso, tá? E nesse plano de metas, qual que era o foco de crescimento? Tá? Era as áreas de energia, a área de transporte, a alimentação, indústria de base e educação. Então, o JK, através do Nacional Desenvolvimento, palavra importantíssima, através do Nacional Desenvolvimentismo, ele vai combinar o quê? A ação do Estado em empresas nacionais e abrindo ao mesmo tempo as portas do Brasil para o capital estrangeiro, tá bom? Tá? Falou em 50 anos em 5, JK. Nacional Desenvolvimentismo, JK. Plano de metas, JK. Construção de Brasília, JK. Brasília foi construída em 3 anos apenas, totalmente planejada durante o governo de Juscelino Kubitschek, tá? Foi projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e contou com a mão de obra principalmente de retirantes nordestinos que foram para o Planalto Central, tá? Dando seu sangue, seu suor para a construção de Brasília, e depois eles foram ficando excluídos em volta de Brasília nas chamadas cidades satélites que foram surgindo. Aqui eu tenho o Niemeyer, tá? E Lúcio Costa, que foram os grandes projetistas de Brasília, tá? Aqui o canteiro de obra com os nordestinos
durante a construção de Brasília, e a planta de Brasília, que, né, curiosamente possui o formato de um avião. Cidade totalmente planejada, tá? No centro-oeste, no centro-oeste do estado do Brasil, ok? Essa época é uma época muito boa, anos dourados, parecia que tudo ia bem no Brasil, com exceção do Nordeste, que estava em crise, e por isso o JK criou a Sudene para desenvolver o Nordeste, tá? E nessa época dos anos dourados, ainda o crescimento econômico, da chegada de produtos estrangeiros, da construção de Brasília, né? O Brasil também vai conquistar a Copa do Mundo, Mundial em 58, na Suécia. Então vai parecer que tudo está no Brasil maravilhosamente durante o governo do Juscelino Kubitschek. Então são os anos dourados, ok? Foi tudo bem, professor? Foi tudo bem. Conquistou várias coisas. Nessa época aí vai desenvolver o ABC Paulista, né? Com indústrias automotivas. Vai chegar aí empresas de fora, Ford, Volkswagen, né? Vai chegar nessa época aqui. Ele vai construir grandes usinas como Furnas e Três Marias. A Grande São Paulo vai crescer rapidamente, vai receber um monte de imigrantes por causa dos empregos, né? Vai se tornar o Eldorado brasileiro. Então foi uma época realmente muito boa de crescimento econômico do Brasil. O problema é que, qual que vai ser o lado negativo? Tudo isso, todo esse crescimento, todas essas obras que o JK fez, foi o que? Feito através de grandes financiamentos. Então o Brasil ficou o que? Extremamente endividado. Essa foi a principal característica ruim, o principal lado negativo do governo do Juscelino Kubitschek, do JK. Ok, pessoal? Tá, então eu falei em JK, falei em plano de meta, 50 anos em 5, modernização do Brasil, construção de Brasília, são palavras-chave que eu não posso esquecer, ok? Tudo bem? Sucedendo o JK, eu vou ter depois o Jânio Quadros, mas esse já é um assunto para uma próxima videoaula, ok? Entenderam? Não entenderam? Volta o vídeo, anotem aí. Se tiverem alguma dúvida, manda um e-mail prof.duimideoliveira@gmail.com. Vou responder para vocês com o maior prazer, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês aqui nessa videoaula. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E até mais. Tchau, tchau.